Durante milhares de anos, uma história intrigante atravessou culturas e religiões. A tentativa da humanidade de construir uma torre tão alta que alcançaria os céus. A narrativa da Torre de Babel não fala apenas de uma construção antiga, mas de um momento decisivo, que, segundo o relato bíblico, mudou para sempre o destino humano. Mas será que essa história é apenas simbólica? Ou poderia estar baseada em acontecimentos reais esquecidos pelo tempo? O relato aparece no livro do Gênesis, onde é descrito que, após o dilúvio, toda a humanidade falava uma única língua e compartilhava o mesmo propósito. Unidos, os homens decidiram construir uma grande cidade, uma torre que tocaria os céus, não apenas como obra arquitetônica, mas como símbolo de poder e permanência. Era a tentativa de evitar novamente a dispersão e afirmar o domínio humano sobre o mundo. Segundo o texto, essa união chamou a atenção divina. A narrativa afirma que Deus confundiu as línguas das pessoas, fazendo com que deixassem de se compreender. Incapazes de continuar trabalhando juntos, os grupos humanos se espalharam pela Terra, dando origem às diferentes nações e idiomas conhecidos hoje. Por séculos, muitos interpretaram essa passagem como uma explicação espiritual para a diversidade cultural humana. Curiosamente, a arqueologia revela que civilizações antigas da Mesopotâmia realmente construíam enormes estruturas chamadas zigurats. Esses templos em forma de pirâmide escalonada eram dedicados aos deuses e simbolizavam a ligação entre o céu e a terra. A antiga cidade da Babilônia possuía uma dessas construções impressionantes, conhecida como Etemenanque, que alguns estudiosos acreditam ter inspirado o relato bíblico. Essas estruturas não eram apenas religiosas, representavam também poder político e tecnológico. Construir algo tão gigantesco exigia organização social avançada, conhecimento de engenharia e grande cooperação entre milhares de pessoas. Para povos antigos, essas obras poderiam facilmente parecer tentativas humanas de alcançar o divino. Do ponto de vista histórico, sabemos que a região da Mesopotâmia foi um dos berços das primeiras grandes civilizações. Foi ali que surgiram algumas das primeiras cidades, sistemas de escrita e administrações organizadas. Com o crescimento das populações, diferenças culturais e linguísticas naturalmente começaram a surgir, algo que o relato bíblico pode ter transformado em uma narrativa simbólica poderosa. Talvez a história da Torre de Babel não descreva apenas um evento específico, mas represente uma mudança profunda na história humana. O momento em que sociedades antes unificadas começaram a se dividir, criando identidades próprias, culturas distintas e novas formas de pensar o mundo. Existe também uma reflexão mais ampla escondida na narrativa. A torre pode simbolizar a ambição humana de ultrapassar limites, de buscar grandeza sem compreender completamente as consequências. Ao longo da história, civilizações inteiras cresceram rapidamente acreditando ser invencíveis, apenas para desaparecer em pouco tempo depois. Hoje, ao observarmos cidades modernas, arranha-céus e avanços tecnológicos impressionantes, a história da Torre de Babel continua surpreendentemente atual. A humanidade permanece conectada, mas ao mesmo tempo dividida por ideias, idiomas e visões diferentes do mundo. Talvez o verdadeiro mistério não seja saber se a torre existiu exatamente como descrita, mas entender por que essa história continua sendo contada após milhares de anos. Porque no fundo, ela fala sobre algo profundamente humano: o desejo de alcançar o impossível e o desafio constante de permanecer unido enquanto avançamos. E enquanto arqueólogos continuam estudando as ruínas da antiga Babilônia, e pesquisadores analisam textos antigos, a Torre de Babel permanece como um símbolo eterno de uma pergunta que ainda não conseguimos responder completamente. A humanidade foi dividida por um evento extraordinário? Ou essa divisão sempre fez parte da nossa própria natureza?